galerinha? Estamos finalizando aí a nossa semana, né? Hoje é sexta-feira. E para finalizar, nós teremos aula de português, ok? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos ver conteúdos relacionados a verbo, tá? É um conteúdo aí talvez novo para vocês, não sei se alguns alunos viram no quarto ano. E também veremos o uso do S, do SS ou da letrinha Z nas palavras, tá? Mas antes de a gente dar início aqui à nossa aula, vocês vão assistir aí o vídeo da última aluna sorteada, que foi a Áurea, tá bom? Então, após o vídeo aqui da Áurea, eu retorno para a gente dar início aí à nossa videoaula de hoje. Tia Tainara, bom dia. Hoje eu estou aqui para ler minha biografia, que é da Mulher Maravilha. Então eu já vou começar. Supostamente, a Mulher Maravilha veio ao mundo na Ilha Paraíso, como uma estátua de menina criada por Hipólita, rainha das Amazonas. Segundo em publicações recentes, foi revelada que, na verdade, ela é filha biológica da Hipólita. Como seus deuses do céu, recebeu o nome de Diana. Então foi isso, tia Tainara. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Então, gente, voltando aqui, eu afastei um pouquinho aqui a câmera do celular, né, pra aproveitar bastante esse espaço, porque nós vamos ter aí, vou precisar digitar algumas coisinhas aí pra vocês, tá? Então, vamos lá. Começando a falar sobre verbo, ok? Eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisinhas, tá? Antes de a gente falar sobre verbo. Vamos lá. Algumas indicações aí para vocês fazerem. Eu quero que todo mundo ponha a mão no cabelo. Ponha a mão no cabelo. Ok. Agora você vai dar um pulo. Dê um pulo. Agora nós vamos fingir que estamos dormindo. Você vai fingir aí que está dormindo. Agora eu quero que você boceje. Bocejar dizem que é contagioso, né? Quando você vê uma pessoa bocejando, você tem vontade também. Agora eu quero que você estale os dedos. Por que eu tô fazendo isso? Pedindo para vocês fazerem isso. Gente, vocês fizeram o quê? Eu solicitei que vocês fizessem algumas coisas, né? Então, vocês agiram. E agir é uma ação. Vocês fizeram aí uma ação, né? E tudo que indica ação é verbo. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem tudo isso, para a gente entender aí o que é o verbo, tá? Então, tudo que indica aí uma ação pode ser considerado verbo, mas é só ação? Não, tá? Pode ser ação, fenômeno da natureza, tá? Ou também estado. Então, vou dar alguns exemplos de ação. Correr, pular, jogar. Estado, sou, estamos. Fenômenos da natureza, chover, ventar, nevar, tá? Coisas que a natureza faz, não depende da gente. Então, gente, quando você vê assim, verbos, verbo é correr, pular, jogar, chover, ventar, nevar, verbo é palavra que termina com R. Não, né, gente? Não necessariamente. Por exemplo, a palavra tambor. Tambor é um instrumento musical, é um substantivo. A palavra tambor não é um verbo, né? E termina com R. Então, não necessariamente, tá? Eles estão escritos aí, correr, pular, jogar, chover, ventar e nevar, no modo infinitivo do verbo, tá? É a forma como ele aparece pra gente de maneira infinitiva. Mas esses verbos, eles podem diferenciar a forma como eles vêm apresentados, porque eles dependem do tempo, da pessoa e do número. Tio, o que é isso? Tempo, pessoa e número? Vamos lá. Vamos primeiro entender a pessoa, ok?
Pessoa. O que é a pessoa? Existem 6 tipos de pessoas aí na língua portuguesa, tá? Que a gente utiliza como se fossem os pronomes pessoais, tá? Então, depende muito da pessoa para a gente conjugar esse verbo, ok? Então, a pessoa, ela se divide em 2 grupos. Agora entra o número. Lembra que eu falei que era tempo, pessoa e número? Então, vamos ver pessoa e vamos ver o número. O número é se ele é no singular ou no plural. Se essa palavra é no singular ou no plural, tá bom? Então, quando eu digo caneta, eu estou falando no singular. Quando eu digo canetas, eu estou falando no plural. Então, o número aí na língua portuguesa é isso, tá? Singular e plural. Então, no singular, nós temos 3 pessoas. São as 3 pessoas do singular. Quais são elas? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, que pode ser ele ou ela, ok? Que aí vai o gênero. Agora vamos ver no plural. O plural também tem mais 3 pessoas. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Ok? E agora vamos para o tempo. O tempo, ele existe pretérito, presente e futuro. O que é pretérito? Pretérito é o passado, tá? Então, quando você vê essa palavrinha pretérito nos livros, ela está indicando passado. Então, existe passado, presente e futuro, para a gente conjugar os verbos. Existem outros tempos também, pretérito do passado, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, mas não vamos estudar isso agora, tá? Por enquanto, a gente vai ver apenas esses 3, que é o mais fácil de vocês compreenderem, que é passado, presente e futuro, tá? Pretérito, presente e futuro, ok? Então, gente, eu vou apresentar para vocês um verbo no infinitivo, que é o verbo estudar. E nós vamos conjugar o verbo estudar utilizando todas as pessoas, tanto do singular quanto do plural. Nós vamos encaixar aí tempo, pessoa e número, tá? Nós vamos utilizar todas as pessoas. Nós vamos utilizar o número tanto no singular quanto no plural e vamos utilizar os 3 tempos, pretérito, passado e futuro. Então, eu vou montar aqui, vamos lá. Vamos começar no pretérito, ou seja, no passado. Lembre que nós vamos conjugar o verbo estudar, tá bom? Então, começando com a primeira pessoa, aí eu vou colocar aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, do singular. Nós, vós, eles, do plural. Ok? Então, vamos lá. Pretérito, viu? Passado. Eu estudei. São coisas que já aconteceram. Tu estudaste. Ele estudou. Nós estudamos. Vós estudastes. Eles estudaram. Estudaram aí terminando com a M, porque é passado. Se eu colocar estudaram com a tio, vai ficar estudarão no futuro, ok? Quando chegar no futuro vocês vão ver. Então, pretérito tá todo conjugado aí. Vocês viram como mudou? O verbo é o verbo estudar, mas dependendo da pessoa, do tempo e do número, ele vai mudar, ok? Agora vamos conjugar o mesmo verbo estudar no presente. Vamos lá. No presente é agora, o que está acontecendo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Perceberam aí como muda? Agora vamos o mesmo verbo estudar no futuro, que ainda vai acontecer. A gente não utiliza muito na nossa prática, por exemplo, quando eu digo no futuro, eu utilizo mais assim, eu vou estudar, né? Mas é importante a gente saber como se conjugam os verbos no futuro também, tá? Então vamos lá. Ignorem aí essa música de propaganda, gente. Complicado. Mas vamos lá. Eu, no futuro, estudarei. Tu estudarás. Ele estudará. Nós estudaremos.
Vós estudareis e eles estudarão. Viram a diferença no futuro? Ó? No futuro a gente usa o a tio. Irão estudar, estudarão, ainda vai acontecer. Se eu usar o a e o m, significa passado, estudaram. Ok, isso serve para todos os verbos, tá? Então, nós vimos aí como modifica, né? Como muda bastante o verbo a depender do tempo, da pessoa e do número, tá? O tempo, pretérito presente futuro, que é passado, presente, futuro. A pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o número, que é o singular ou no plural, tá? Ficou bem claro, né, gente? Então, a atividade que vocês vão fazer hoje vai ter algumas frases e, a depender do contexto, você vai completar essas frases com verbos. E tem diversas formas, tá? Tanto no passado, no presente, quanto no futuro, ok? Agora, nós iremos para o uso do S, SS ou Z nas palavras, que é bem simples, né? Bem simples mesmo. Só um minuto. A gente usa Z nas terminações de alguns adjetivos. Adjetivos são características, né, dos substantivos. Então, por exemplo, limpo, limpeza, belo, beleza, rígido, rigidez, pobre, pobreza, rico, riqueza, tudo com Z, tá? E também nós usamos o Z quando as palavras são derivadas já com Z, né? Assim, a gente vem de palavras derivadas, por exemplo, deslizar, deslize, deslizante, razão, razoável, raiz, enraizar, tudo com Z, porque a palavra de origem é com Z, tá? Também tem outra regrinha aí para o uso agora do S, ou um S ou o SS, tá? Por exemplo, tem S sozinho, que ele tem som de SS. E tem o S sozinho, que tem som de Z, tá? Então, vamos para a regra. Quando o S estiver entre vogais, ele tem som de Z, tá? Por exemplo, a palavra usado. O S, ele está entre as vogais U e a vogal A. Então, ele tem som de Z. Não vai ficar usado, né? Então, é usado. O SS também é escrito entre vogais, tá? Então, vai depender muito da palavra. Só podemos diferenciar muitas palavras pelo som para saber se são escritas com S ou SS. Então, você vai ter que pronunciar para você poder diferenciar uma da outra em muitas circunstâncias. Aí, nós temos asa, casa, mesa, piso. Todas são palavras que escrevem com S, mas o S que tem som de Z, tá? O S, depois de uma consoante, ele tem som de SS, ele não tem mais som de Z. Por exemplo, mansão. Veja que o S, ele vem depois da consoante N. Então, ele não tem som de Z, não vai ficar manzão, tá? O S aí, ele vai ter som de SS, mansão, tá? Pensão, pretensão, consagração, ó, consar, ok? E a gente nunca começa a palavra nenhuma com SS, tá? É uma das regrinhas. Então, vai ter aí uma atividade também para você completar se é com S ou é com Z. E outra para você completar se é com S ou com SS, tá bom? Então, vamos agora ao encaminhamento aí da atividade que vocês irão fazer. Vai ser no nosso materialzinho aqui estruturado do MySpike. Pegue aí o seu material e abra na página 113, tá? Abra na página 113. Vocês estão vendo aí, na página 113, a gente fez só até a sexta, né? Da última vez. Então, temos aí revisando a questão do verbo. Vocês podem ler essa caixa de informações para ajudar na compreensão. E na sétima, ela vai pedir para você circular. Não pode esquecer a sétima, viu? Tem gente que quer logo partir para a oitava. A sétima vai pedir para você circular no texto. Qual texto? Aquela biografia da Ruth Rocha. Você vai circular os verbos que você encontrar. Então, aquelas palavras que indicam ação, você vai dar uma circulada, tá? Você circula lá o que você acha que é verbo no texto da Ruth Rocha. Na hora da correção, a gente vê. E aí, na oitava, você vai completar com os verbos adequados,
que você acha que se encaixa bem na frase, conforme o contexto, o tempo, o número, viu? Você veja lá, se está no plural, eu tenho que colocar o meu verbo também no plural. Se está indicando algo que já aconteceu, então eu tenho que colocar o meu verbo aqui no passado, né? No pretérito. Se é algo que ainda vai acontecer, né? Então eu tenho que colocar no futuro. Então você vai observar aí para você completar as suas frases, tá? E na página 114 vocês também irão fazer, que é a questão do uso do S ou Z ou do SSS, tá bom? Também tem uma caixa de informações que você pode fazer a leitura. E aí nós temos a nona questão, que você vai completar ou com S ou com Z as palavras, ok? Você vai ver se ela é escrita com S ou com Z. Na 10ª questão, você vai completar com S ou com SS, a depender do som de cada palavra. Então, você vai lembrando das palavras, das regrinhas e completa, tá bom? Então, a atividade de hoje é bem simples. Páginas 113 e 114, da 7ª até a 10ª, tá bom? E mais tarde a gente retorna aqui para realizarmos aí a correção dessa atividade. Bons estudos para vocês! Antes de terminar, olha, sempre eu acabo esquecendo e vou dando logo tchau, né? Mas antes de terminar, a gente vai fazer o sorteio do diário de português, tá? Então, a gente vai sortear aqui hoje, como hoje é sexta, é a última aula da semana de português. Eu vou sortear um aluno que ele vai fazer aí um resumão, tá? De como foram as aulas durante essa semana. Então, eu peço, por favor, que não façam um parágrafo, como da última vez, que foi feito um texto minúsculo, tá? Não leiam baixo demais. A pessoa que for sorteada, grave um vídeo bem feito, faça um texto bem feito. Primeiro você faz, lê se tá bom mesmo, tenta relembrar como foram as aulas. Se possível, volta aqui nos vídeos de português para você rever o que foi visto, o que você aprendeu, o que você mais gostou, quais os desafios que teve durante a aula, durante a semana, né, nas aulas, quais as atividades que vocês fizeram, o que vocês aprenderam durante essa semana, tá? Eu quero um texto bem bonito, não quero um texto feito só por fazer, tá bom? Então, vai rolar aí o sorteio, vamos ver quem será o sorteado ou a sorteada para fazer o diário de português. E aí eu volto à tarde, mais tarde, com a correção. Então, gente linda, vamos aí, né, para o nosso sorteio. Para a gente saber quem será que vai fazer o diário de português, né? O resumão aí da semana das nossas aulas de língua portuguesa. Vamos ver qual aluno ficará encarregado disso. Então, vamos lá, vou aqui em sortear agora, né? Sortear um número entre os números 1 e 23. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Quem será? Quem será? Quem será que foi sorteado? Número 19. O número 19 é a Matilde. Então, Matilde, ficou o desafio aí para você fazer um resumão, o diário de português de tudo que a gente estudou durante essa semana nas aulas de língua portuguesa, tá bom?